Bom, pois bem, a Promob é uma empresa de software especializada no setor moveleiro, ou seja, desde o projeto, fabricação, engenharia, gestão de lojas, gestão de fábrica. Então, para isso, a gente tem um universo, uma necessidade de captar líderes e potenciais clientes muito grande. Então, a Promob hoje ela tem, dentro desses clientes, a gente atende mais de 400 clientes com a solução de ERP. Nós estamos presentes aí com mais de 600 sistemas, ou seja, mais de 600 marcas de móveis diferentes nessa rede de lojas de móveis. Isso representa mais de 63 mil licenças de software. Nós também temos cliente marceneiro, arquiteto, decorador, com mais de 12 mil licenças de softwares. Nós somos uma empresa hoje de 330 colaboradores e o nosso faturamento em 2017 foi de 59 milhões. A Promob tem uma presença de mercado, ela é líder de mercado em todo o Brasil, México e também Argentina. Então, na América Latina, nós somos líder de mercado nas soluções para gestão de lojas, móveis e projetos. E também nós temos algumas participações aí em Portugal e Espanha por meio de representantes. Então, nossa utilização das ferramentas da Neue. Nós começamos utilizando a ferramenta do Search, em que inicialmente nós extraímos listas de leads, mas rapidamente a gente percebeu a necessidade de trabalhar muito mais do que extrair leads, nós trabalharmos em planejar, nós definimos uma estratégia. E com isso, então, no momento que foi lançada a ferramenta do Maps, a gente se identificou muito rápido com o potencial da ferramenta e a gente saiu utilizando ela assim, justamente porque ela foi de encontro com a nossa necessidade. E como a gente tinha uma necessidade, vamos dizer, de públicos muito diferentes, perfis de clientes muito diferentes, a gente teria uma necessidade de consultas muito complexas e muito diversas, tanto combinando o que está pesquisando com as regiões. Então, como é que a gente montou isso no Maps? A gente montou, por meio das pesquisas salvas, nós definimos os perfis que nós estamos procurando. Então, aqui estão alguns dos vários perfis. E por meio da utilização das camadas, a gente foi definindo as regiões geográficas. E nas regiões geográficas, então, combinando, a cada momento que a gente precisa de uma pesquisa, a gente combina um tipo de pesquisa. Eu quero marceneiro em São Paulo, quero marceneiro no interior de São Paulo. E a gente vai combinando isso. Então, para isso que a gente fez. Então, nesse desenho aqui, reparem que a gente utilizou a ferramenta de geometria que existe ali dentro do Maps. A gente desenhou todas as mesorregiões de todas as unidades federativas. Então, aqui só em Minas Gerais são 12, multiplica isso para o Brasil inteiro, nós fizemos todos esses desenhos manualmente, um por um, para conseguir fazer uma pesquisa combinando a pesquisa salva com uma dessas regiões. Então aqui um exemplo de um detalhamento que a gente fez. Então, em Minas Gerais, pegamos a região da mata, a zona da mata, e ali a gente aplicou as pesquisas diferentes em cada uma delas, para que visualmente a gente pudesse identificar onde estão geograficamente e também pudesse ter essa quantificação do potencial. E principalmente a gente foi segmentando e enumerando isso. Por quê? Reparem que aqui do lado direito existe ali um percentual de quanto cada empresa representa. Por quê? Porque a gente começou a sair um pouquinho da mão do executivo, do vendedor daquela região que dizia aqui não tem empresa, aqui é difícil, aqui tudo é diferente. Vamos dizer, no Brasil inteiro sempre tudo é diferente. Então a gente dizia, eu só quero que tu atinja 1% desse potencial. Se tu atingir 1%, tu já vai atingir tua meta para o ano nessa região. Então esse era o desafio que a gente deixou de estar na mão de quem estava lá distante da nossa matriz. Então com isso a gente tinha o quê? A gente tinha um detalhamento, um planejamento, a gente detalhou região a região, a gente definiu áreas específicas, aí alinhando com o gestor de cada área, a gente foi definindo qual a nossa capacidade de trabalho, de atendimento, para então, a partir daí, gerar leads, de uma forma mais pensada e planejada. E, só aí comentando, a gente também fez alguns outros trabalhos de identificar potenciais canais de vendas. Então, aqui identificando regiões que seriam potenciais para nós trabalhar e descartando algumas regiões que teria pouco potencial. Então, aqui a gente pegou algumas regiões, a gente foi validando algumas regiões ou não, para definir sempre nesse foco do planejamento. E ainda, eventualmente, a gente utiliza de forma pontual as ferramentas do Maps para definir, mapear rotas, algumas regiões específicas, quando a gente tem alguma ação pontual de algum executivo de vendas, alguma coisa desse tipo.
julho para cá a gente fez esse trabalho, e nós começamos o ano com mais de quase 500 leads prontos para fazer um briefing técnico, um briefing comercial, coisa que nos anos anteriores nós não tínhamos isso. Nós começávamos o ano, vamos dizer, zerado. A gente entrava de férias coletivas no final do ano, começava o ano zerado, trabalhando, então a gente já começou aqui com um potencial de clientes para ser trabalhado muito grande, que a gente não tinha isso antes. E principalmente, de julho para cá, nós fechamos 10 novos clientes com base nesse trabalho, isso resultando em vendas em R$250 mil, e já gerando uma receita recorrente de R$72 mil. Só esses valores, eles já justificam todo o serviço que a gente tem contratado com a Neoy pelo ano inteiro. Então, com isso, se a gente efetivar todo aquele potencial que a gente tem, a gente já tem um retorno. Uma pergunta que muitas vezes nos fazem quando a gente pergunta sobre isso, mas vale a pena? Bom, se paga? Sim, se paga.